Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui na Rede Super. Com muita alegria nós recebemos a sua audiência e com muita alegria também é a permissão que você nos dá para entrar na sua casa. E para quê? Para a gente conversar um pouco sobre assuntos que são polêmicos, edificantes, mas instrutivos e edificantes à sua fé cristã e à sua vida. Eu quero agradecer aqui a presença do Atilano, do Lúcio, do Fernando, mais uma vez com a gente. E temos aqui tido muito bons encontros, bons papos, bom bate-papo, né? Esperamos que isso sirva para você de alguma forma para inspirar e até trazer algumas boas ideias. E porventura, se você tem alguma boa ideia, envie para a gente. Você pode dar dicas de temas, críticas, elogios, pode mandar mensagem para cada um deles. Você pode enviar tudo para o nosso e-mail, batepapo@redesuper.com.br. batepapo@redesuper.com.br. Sua participação será muito bem-vinda. Então, participe conosco. E hoje, vamos dizer assim, pode ser o nosso último programa, né? Que sabe, né? Se eu não fosse cristão, você ia bater na madeira. Quem viver, verá. Já falamos até sobre superstição. Você pode estar estranhando, mas o que nós vamos falar hoje é algo que tem talvez tomado conta do mundo inteiro, que no dia 21 de dezembro de 2012, o mundo acaba. E já passamos por isso, né? Nostradamus já disse anteriormente, 1000 chegará, 2000 não passará. Estamos no ano 2012, chegamos. Mas e agora? Tem um medo, um receio, alguns acreditam que do dia 21 não passa. Não passa. Você sabe que essa já é a 187ª vez que alguém marca o fim do mundo, né? Isso tudo As já? registrar 187. Você acreditaria em 187 ameaças? Olha, eu vou te bater, hein? Eu vou te bater e nunca bate. Você acreditaria? 187 vezes? 187 vezes. Eu me lembro quando eu era criança, eu já ouvi, porque eu era muito esperto, eu via meus avós e meus pais conversando e falando assim baixinho para a gente não entender que dia tal o mundo ia acabar, mas eu muito esperto, eu ficava assim, o bicho vai pegar mesmo, e achava que ia acontecer. Então essa história é antiga, de acabar o mundo, né? Mas é verdade que o mundo um dia vai acabar, né? Mas essa história aí do dia 21, como é que surgiu isso? De onde vem isso? Pois é. E aí, Atilano? Não sei. Alguns, vem, tanto lado que vem. alguns alegam que é o calendário maia, não é? E que haverá um alinhamento dos planetas, e isso dá a indicação de que vai acabar o mundo, e por isso então a data também é alinhada, né? 21/12/12, então tudo isso dá aquele tempero para poder alimentar esse mito, vamos assim dizer, né? Mas a verdade mesmo, é que a ciência, os cientistas estão mais cientes, né? Cientistas estão cientes, essa é boa, de que o mundo vai acabar do que muitos cristãos. A ciência já está jogando com essa probabilidade, tanto assim que eles criaram o chamado relógio do Apocalipse. O relógio do Apocalipse, ele só marca 24 horas. Ele começou em 0 hora, foi para 1, 2, e quando ele chegar à meia-noite é que acaba o mundo. E agora em setembro passado, eu li uma reportagem sobre isso, eles estavam marcando 5 para meia-noite. Eles foram lá e adiantaram 1 minuto no relógio, ele agora está marcando 4 minutos para meia-noite, o relógio do Apocalipse. E esses cientistas, eles se baseiam para poder dizer se o mundo vai acabar ou não em 3 coisas. Primeiro, arsenal nuclear, depois na questão climática e depois na biossegurança. Biossegurança, eu falei, deixa eu ver bem o que é isso aqui, né? Porque quando a gente não é da área, nós não entendemos muitas coisas. Então, a biossegurança passa pelas pesquisas que se faz. Igual, por exemplo, dizem que a AIDS foi criada em laboratório. Então, apenas especulando, né? Para a biossegurança passa pela produção, pelo desenvolvimento tecnológico, e aí começa a poluir o ar, poluir os rios. Então, esses 3 fatores, né, eles consideram que marcam o início, que marcam o fim do mundo. Isso é claro, a ciência, para daqui uns dias ele vai atrasar esse relógio em meia hora, pouco custa, né? Mas a verdade é que se nós analisarmos o planeta hoje, a gente vê que o planeta está doente.
E quando se fala, por exemplo, na questão climática, fala sobre aquecimento global, etc., etc., a gente vê que a Terra está doente. Esse aquecimento quer dizer que a Terra está com febre. Ela já está com febre. E isso, então, é que tem levado os cientistas a julgarem que o fim está muito próximo. Olha, e haverá realmente um apocalipse. Eu abri aqui nessa profecia que você citou, Maia, diz assim, a primeira profecia, Maia e Inca, fala sobre o final do medo. Diz que o nosso mundo de ódio e materialismo terminará no sábado 21 de dezembro do ano de 2012. E nesse dia a humanidade vai escolher entre desaparecer do planeta como espécie pensante, que ameaça destruir, ou evoluir para uma integração harmônica com todo o universo. É algo até difícil de entender, né? Evoluir para uma integração harmônica. Nós vamos virar macaco. Ou virar átomo. Pelo que está a gente aqui, nós vamos virar substâncias químicas e se unir ao cosmos. Olha, mas pegando o gancho aqui do Lúcio, ele comentando o seguinte, eu tive uma oportunidade de estar morando nos Estados Unidos, bem no bug do milênio, na virada de 1999 ao ano 2000. E o negócio era tão interessante que a minha esposa dormiu. Não tinha nada de interessante. Mas eu vi gente, amigos próximos, que, sem brincadeira nenhuma, a garagem da casa dele devia ter, assim, uns 200 galões de água, que ela comprava água em galão de 3 litros. Ele armazenou, acreditando armazenou na garagem. E olha, ele tinha macarrão lá para ele comer durante uns 5 anos. Esses miojos que tem hoje em dia lá, ele tinha para comer durante uns 5 anos. E isso era normal, eles compravam latas já prontas com álcool condensado para fazer igual acampamento. Sim. Ia acabar a energia elétrica, ia acabar, os computadores iam parar de funcionar, então as comunicações iam acabar, o transporte ia acabar, nada ia mais funcionar. E não aconteceu nada. E aí comecei a ler algumas matérias sobre o que eles falavam nos Estados Unidos, que isso chama indústria do pânico. E é a grande verdade, eu tenho certeza agora que lá nos Estados Unidos, antes do dia 21, o supermercado vai acabar tudo. Fernando, aí me impressiona o seguinte, o medo, às vezes, ele sobrepõe a razão. Porque se o mundo vai acabar, para que você vai estocar? É um pouco ilógico, né? Porque assim, vai acabar. A ideia dele será que é é vender? Vai ele sobreviver? Vai quebrar, porque vai quebrar muitas coisas, vai destruir muitas coisas, mais ou menos como aquele filme. O Independência destrói muita coisa, a indústria americana já fez muito isso. Mas algumas cidades sobram, alguns lugares sobram. Os filmes exploram isso bastante. Que acaba, destrói tudo e lá no final ainda tem um pouquinho de gente. Só fica o cara você, sempre acredita que é ele. Os que se prepararam sobrevivem. Isso, exatamente. Aliás, o filme, o 2012, no final tem gente viva, sobrevivendo e tudo mais. Né? Então, mas aí o que a gente percebe também que é um mercado do terror que a gente conversava aqui anterior, óbvio. É que isso gera lucro. Sem dúvida. Por outro lado também, esse lucro alguns depois sofrem. Porque não é incomum encontrarmos até alguns colegas aí falam, não, já que o mundo vai acabar mesmo, eu vou fazer as compras agora, compro a prestação, porque depois do dia 21 não estou aqui mesmo. Não para, né? Não, mas isso aconteceu de fato. Charles, já aconteceu. É tão interessante que eu lembro quando a gente entrava em alguns supermercados, é raro você chegar aqui no Brasil, entrar em algum supermercado para comprar, por exemplo, pilha. Você vai comprar, normalmente, pilha, você vai achar no display 4 pilhas juntas. É o mais comum, 2 pilhas. Dependendo do lugar que você for nos Estados Unidos, você vai achar pacote com 120 pilhas. Entendeu? Quer dizer, mas por quê? Vai acabar a energia, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Os caras compram pacote de 120, aquela AAA ou 2A, compra 120 de uma vez. Então começa a imaginar que o mercado já produz coisas para poder vender para aqueles que são desesperados. Agora, a mídia faz isso. E as empresas aproveitam. Mas já a gente falou algum tempo atrás aqui sobre a violência e vimos estatísticas de que 85% da razão por que as pessoas ficam com medo da violência é produto da mídia. E não realmente a violência. Se você perguntar para a maioria das pessoas, você já viu um ato de violência? Não. Você já passou por algum ato de violência? Não. Você já presenciou? Não. Então por que você está com medo? Aí você descobre. Porque ele está vendo na televisão, está ouvindo no rádio, está vendo no jornal todo dia. Então ele fica com medo. Você sabe por que o número um dos pontos mais interessantes do motivo do americano comprar uma arma
É porque ele tem medo de ser invadido pela Rússia. Até hoje. Explica um negócio desse. Não, porque se os Estados Unidos for invadido, todo mundo está armado. Mas na época da guerra do Iraque, há aquela guerra de palavras, né? E o Saddam disse que ia bombardear Nova York. Eu estava morando nos Estados Unidos na época. Falou que ia bombardear Nova York. Que os americanos estavam com medo, achando que ele ia derreter Nova York de uma hora para outra. Muitos americanos. Mas também, quantos filmes que a gente viu acontecer isso? Qualquer um acreditaria. E americanos, você sabe, eles vivem televisão. A segunda coisa que eles mais fazem no mundo, na vida, é assistir televisão. A primeira é trabalhar. E a segunda, que é muito próximo estatisticamente, é ver televisão. Depois vem as outras. Pra você ter uma ideia, televisão, né? Nem internet ou dormir. Não, é televisão. Então, tudo que se coloca na televisão ganha. Qualquer coisa influencia as pessoas. Então, não tem dúvida. Mas aí será que as pessoas estão assim, muito vazias? Porque Estados Unidos, querendo ou não, um país cristão. Por mais que tenha todo agora um abandono, alguns falam, precisa de um renovo na fé cristã. É um país onde se diz assim, a maioria tem um berço cristão.